Retomando aqui a homenagem ao Dia Nacional do Fanzine, 12 de outubro de 2024, a partir dos vídeos feitos em julho, numa live, em que se comemorou o mês internacional do fanzine, que era em julho, e o Dia Internacional da Fanzinoteca, 21 de julho, com vários convidados, e aqui a fala do Henrique Magalhães para vocês assistirem. Eu vou convidar aqui o Henrique Magalhães. A gente estava brincando aqui por idades, né? Mas não é só por isso, é porque ele é o pioneiro, lembrei agora, né? Veio aqui, ele é o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil. Então, acho que a gente começa pela fala com o Henrique Magalhães. Henrique, depois Tudo a bem. gente vê qual é o próximo. Talvez o Daniel Bom, Figueiredo, né? Pela proximidade. Enfim. bom, boa noite a todos. Desde o início do convite de Gazi, eu achei muito importante esse encontro, né? Esse debate que nós vamos ter sobre fanzinoteca. Há muitos aspectos a serem trabalhados, né? Eu vou colocar um pouco da minha biografia em relação aos fanzines. Desde 1975 eu edito alguma coisa, que naquela época nem se chamava fanzine, era revista alternativa ou depois revista independente, que era meu trabalho com a minha personagem de quadrinhos Maria. Então eu já tinha uma habilidade nos meios gráficos para tratar a produção de publicações. Mas foi só depois, no início dos anos 80, 1980, é que eu comecei a conhecer um tipo de publicação que nós chamamos de fanzine, e, claro, não nasceu nessa época, né? Nasceu lá nos anos 30, nos Estados Unidos e tal, tem toda uma história que todo mundo já conhece, ou que está disponível nos livros que nós temos na marca de fantasia completamente livres para acessar, né? Então, eu percebi que havia um tipo de publicação que não era só a publicação do conteúdo artístico. Por exemplo, as minhas tiras de Maria. Eram publicações que tinham análises, resenhas, críticas, cartas de leitores, artigos, reportagens, entrevistas, que era uma espécie de publicação jornalística, né, ligada a algum tipo de atividade cultural, artística. No caso, que me interessava era histórias em quadrinhos. Eu fiquei fascinado com aquilo, né, porque eu já fazia o curso de jornalismo, comunicação social, na UFPB, e foi uma forma que eu achei perfeita para exercitar o conteúdo que eu aprendia no curso. Então, eu passei a fazer a própria revista Maria com artigos dentro dela, com a história dos quadrinhos da Paraíba. Comecei a trabalhar isso dentro da revista Maria, o que acabou gerando meu TCC, né, do curso de jornalismo, que é sobre a história, os 20 anos de histórias em quadrinhos da Paraíba, que depois virou livro. Então, assim, é uma história muito antiga a minha relação com os fanzines, né? A ponto de que, a partir daí, quando eu vi que havia uma explosão de publicações desse nível, né, dessa categoria no país, eu achei que era extremamente importante estudar essas publicações, né, porque eram coisas muito marginais que se espalhavam por todo o país e que ninguém tinha a perspectiva de registro e de análise, né, e de mostrar a importância que essas publicações tinham. Então, eu resolvi fazer um mestrado sobre fanzines, traçando a história dos fanzines no Brasil e pegando muito também da origem dos fanzines nos Estados Unidos e a disseminação na Europa, até chegar ao Brasil, né? Então, foi um trabalho pioneiro que surpreendeu os professores da USP, né? Eles ficaram um pouco... Eu lembro da minha banca de defesa, eles ficaram chocados. Como é que um assunto tão marginal, sabe, tão alternativo, já era objeto de uma dissertação de mestrado numa instituição como a USP, tão séria, né, tão formal.
E aí foi isso que aconteceu. Depois eu não parei mais, fui fazer doutorado na França para comparar os meios de produção do Brasil, da França e de Portugal, em relação ao contexto social, os meios de produção, né? O que é que influenciava para a produção na Europa ou na França ser tão perene e tão bem acabada, e as nossas serem tão efêmeras, né? Havia muitos problemas para a manutenção dos nossos fanzines, ou econômicos, ou como atividade suplementar, que todo mundo tinha que trabalhar, porque a vida é mais difícil e tal. Então, eu fiz essa comparação e isso foi extremamente motivador, a ponto que, quando eu voltei da França, em 2004, eu já vim com a intenção de estruturar uma editora do nível do que eu via na França. A minha referência era o fanzine PLG, que era o melhor de Paris, e que eu entrevistei um dos editores. E também tinha l'Association, que é uma editora independente, que se tornou tão importante que passou a exportar o conteúdo que ela editava, como, por exemplo, Persépolis. Eles descobriram Persépolis e editaram lá, e isso se difundiu para o mundo todo, né? Então, o meu objetivo era fazer isso aqui também, né? Criar uma editora que agrupasse vários autores seminais da produção de quadrinhos, mas não só. Eu queria mais do que isso, né? Era publicar os quadrinhos desses autores, mas também publicar um fanzine, porque é um exercício jornalístico que eu acho fundamental, sabe? De crítica, de análise, e também publicar textos acadêmicos que tratassem das pesquisas sobre fanzines, ou sobre quadrinhos, ou sobre artes visuais. A editora Market Fantasia tem esse objetivo e isso perdura até hoje, né? Primeiro, como impresso, passei alguns anos editando publicações impressas. Depois, como publicações virtuais, quer dizer, publicações digitais, né? E, inicialmente, eu tentei vender com um preço simbólico no site da Market Fantasia, mas como havia uma resistência das pessoas em investirem em produtos culturais, e eu achei que não valia a pena fazer para ficar um pouco esquecido dentro de um site. Eu liberei, aí passou a ter uma audiência muito ampla de toda a produção que é veiculada na Market Fantasia. Eu acho fantástico que a gente esteja falando do Dia Internacional da Fanzinoteca, né? Para mim, está associado muito à Gibiteca no Brasil. Por exemplo, em 1990, eu criei, como professor da Universidade Federal da Paraíba, um projeto de extensão que era a criação da Gibiteca em Fio. E realmente foi criada e instalada no Espaço Cultural José Lins do Rego, que é um grande centro de convenções ou de arte aqui na capital da Paraíba. A Gibiteca, ela nasceu como Gibiteca, mas a boa parte do acervo dela eram os fanzines que eu pesquisei no meu mestrado. Então, para mim, embora não tenha utilizado essa nomenclatura de Gibiteca e Fanzinoteca, na verdade, ela é uma Gibiteca e Fanzinoteca em Fio, que depois eu coloquei isso, e Gazi confirmou, né, que poderia ser colocado como Fanzinoteca na Paraíba. Agora, o tempo eu sei que é curto, né? Meu tempo já está quase que se acabando. Os fanzines, eles passam por um momento muito dramático para mim. Sabe? Eu digo dramático porque eu vivi minha história dentro dos fanzines, né? Eu cresci como autor, como editor, como pesquisador, a partir dos fanzines. E eu percebo que os tempos mudaram. Os fanzines quase que desapareceram, né, com as redes de informática, né, com a internet, com os blogs, depois com as redes sociais, né, com as fanpages, né, assim, as coisas se tornaram muito imediatas. Quando nós fazíamos fanzines, os fanzines era a nossa comunicação.
era o nosso veículo de diálogo com outros autores e com um público que queria informações. Depois, com a internet, parece que caiu num campo meio ocioso. Quem usa mais? Quem tenta ainda fazer fanzine? Quem procura fazer um fanzine clássico, daquele tipo de reflexão, como nós tínhamos na década de 1980, sabe? Praticamente não existe, ou então existem muito poucos. E eu posso citar alguns aqui que eu anotei. Eu queria realçar a importância ainda de fanzines que resistem, né, e que estão em atividade, como o QI de Edgar Guimarães é o fanzine clássico, é o fanzine referência que nós temos em relação aos quadrinhos. E temos ainda o Aviso Final de Renato Donizete, que é uma resistência, né? Renato está desde os anos 80 ou início de 90 fazendo o Aviso Final, e é um puro fanzine, uma publicação de fã, um magazine de fã que gera o fanzine. Temos o Intervalo Cultural de Francisco Filardi, no Rio de Janeiro. Também o Juvenatrix, que é sensacional, porque ele tem mais de 200 edições lançadas. Primeiro lançava como impresso, atualmente ele está saindo no digital. Também tem vários de Zé Nogueira. Zé Nogueira é uma entidade no meio dos fanzines, né? É o José Zinnerman. O próprio cognome dele já denota a importância que ele tem nos fanzines. E ele foi um cara que inovou em vários aspectos, né? De fazer fanzine com vídeo, com áudio, com fita cassete, né? de trabalhar com arte postal. Ele não tem limites, com carimbos, com apliques, sticks. Quer dizer, ele é um cara multifacetado, de uma criatividade incomparável, né? Então, realmente é importante falar dele. E temos uma revista que talvez entre numa discussão do que é revista, do que é fanzine. Isso eu tive que discutir na minha dissertação, porque eu precisava delimitar o meu campo de trabalho. A revista Tchê, de Denilson Reis, do Rio Grande do Sul, que também é muito importante. Temos o Gazini, nosso companheiro Gazi, que está fazendo um fanzine eletrônico, sabe, de análise de publicações periódicas, né, na internet, que também é um trabalho fenomenal, né, que eu acho associado, paralelo, comparável a de José Nogueira. Temos uma série nova que se chama Cria Ciberzine, né, que é feito por Edgar Guimarães, junto com o Gazi, e os alunos do grupo de pesquisa Cria Ciber. A gente podia até levantar questões em relação ao conteúdo. São fanzines ou são revistas autorais, sabe, ou são publicações de autor, poéticas, filosóficas e tal. Hoje, esse limite está muito tênue, né? A gente não sabe mais distinguir fanzine de publicação autoral. Tanto é que muitos preferem chamar de zine em vez de fanzine, porque fanzine está ligado ao fã de alguma expressão artística. O zine é um magazine, é uma publicação do próprio autor com sua arte, embora às vezes possa ter também a de outros autores, né? Temos a importância da Fanzinoteca de Macaé, que, sem dúvida, é uma luz no meio dos fanzines. Tá? O trabalho que Alberto faz de educação, sabe, com a Fanzinoteca, talvez seja, certamente, o melhor que eu conheço no país. Temos a novidade, que é a Zineteca Henrique Magalhães, que é uma honra receber uma homenagem em vida, né, do meu amigo. Eu fico muito emocionado até com esse tipo de afeto, né? Mas eu respeito, eu acho bacana mesmo que a gente possa ser reconhecido enquanto está vivendo, né? Sem dúvida, nós temos os microzines de Márcio Snow, que também faz um trabalho pedagógico com os fanzines, sabe?
que é sensacional, admiro demais o trabalho dele. E temos a nossa querida Fernanda Meirelles, sim, aí está o microzine de Márcio Snow. Temos nossa querida Fernanda Meirelles, em Fortaleza, que é uma batalhadora, é uma arte educadora que é fantástica, né? Que ela organiza uns eventos, grandes eventos para discutir fanzines, chamado Cabeças de Papel. E também faz atuações na cidade, de zonas de ocupação temporária, né? Que é um trabalho extremamente criativo e incisivo para a difusão dos fanzines. E nossa amiga Tina Curtis também, né? Que é a senhora Zine, né? Dona Fanzine, como as pessoas chamam, porque ela trabalha tanto com isso, com a divulgação de seu trabalho através dos fanzines, que ela passou a ser chamada de Dona Fanzine. Eu acho de um carinho sensacional. Bom, então, para não me estender mais, porque eu acho que já passei de meus 10 minutos, eu quero dizer que há muitos aspectos a serem discutidos e avaliados em relação aos fanzines e às fanzinotecas. A fanzinoteca parece que está se institucionalizando no meio independente, não formatando, né? Não se tornando uma coisa tradicional, mas sendo cada vez mais reconhecida como um espaço de preservação da memória e de formação de novos autores. Isso é extremamente importante. E esse tema do debate ou da live é relevante por isso, para difundir ainda mais essa atitude consciente, né, de criação de novas fanzinotecas. Seja em casa, seja virtual, seja no centro cultural, ou na universidade, ou nas escolas, é importante que a gente tenha esse acervo sendo guardado e preservado, tendo em vista que os fanzines são publicações extremamente minúsculas, preciosas e frágeis, né? E que quem tem os fanzines da década de 1980? São raros os que têm um bom acervo. A nossa fanzinoteca em fio e gibiteca tem bastante coisa, mas eu temo que venha a se acabar esse tipo de preservação dessas publicações. Então, agradeço o convite por estar aqui e quero dialogar com vocês todas essas possibilidades de manutenção das nossas fanzinotecas. Obrigado. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.